Olá, meus queridos, vamos dar continuidade, falar um pouquinho mais do Scrum, né? Vamos aprofundar agora, falar um pouquinho do fluxo do Scrum, né? Agora que a gente já tem conhecimento aí das etapas, dos artefatos, né? Vamos colocar agora numa ordem cronológica, para vocês entenderem como é que é realmente a concepção de tudo que a gente falou, né? E logo depois eu vou fazer uma apresentação, dar um overview geral aí de tudo que a gente passou pelo Scrum. Primeiro que a gente vai ver Product Backlog, né? Trata-se de uma lista com todas as funcionalidades que serão desenvolvidas do produto final. Essa listagem é definida pelo PO. Estão lembrados? Então o produto, né? O backlog do produto é tudo que vai precisar ser desenvolvido. O PO tem ciência disso, ele vai fazer lá o provisionamento de tudo que a gente precisa desenvolver. O Planning Meeting, né, é a reunião realizada para ver dentro do que foi levantado pelo PO o que irá entrar com prioridade na sprint atual. Nessa reunião conseguimos chegar no sprint backlog. Então vocês podem perceber que a gente vai ter praticamente assim, dois backlogs, né? Que o backlog de produto, né, é uma coisa maior e mais complexa. Então a gente vai pegar desse backlog de produto, nós vamos fazer um outro backlog que vai ser o backlog da sprint, né, ou das sprints. Dentro delas a gente vai também retirar as histórias ali que a gente vai compor, né, cada sprint, depois quebrando as tarefas. A sprint são as interações que ocorrem, né, já com o que será desenvolvido quando já está definido. Durante as sprints, todos os dias, nós temos lá a nossa daily. E o que a gente faz nessa daily? Recapitulando, né? A gente já vai ter a nossa história lá previamente definida, a gente já tem as tasks também todas ali sabendo o que vai ser feito naquela sprint, então na dele a gente faz aquele famoso resumão. Ó, tô com a tarefa tal, né? Conversando ali com o Scrum Master, tô sem impeditivo, tá fluindo super bem, ou eu vou continuar o desenvolvimento aqui, né? Ou então já consegui acabar essa task, eu já terminei lá o que eu me propus a fazer, vou pegar um processo de code review, que vou passar aqui mais para frente como é que é feito, né? Ou vou acompanhar o colega de QA aqui para ver se está tudo em conformidade com o que foi desenvolvido, tá bom? Isso a gente fala lá na dele. Terminando, vamos ver o processo de review, né? A gente vai fazer a revisão de tudo que foi desenvolvido para essa entrega, e a revisão é uma revisão geral mesmo, né? Ó, a gente separou 5 itens, né? Esses 5 itens foram entregues, eles já foram testados, né? A gente já revisou, né? Tá tudo pronto, que a gente já pode passar para a próxima etapa, que é entrar a etapa aí de entrega, né? Que depois que a sprint ela foi finalizada, né? A gente faz a entrega dessas funcionalidades, né? Lembra que a gente estudou dos ciclos de vida? Agora com esse ciclo de vida ágil a gente vai fazer pequenas entregas. Então a gente vai, não exatamente criando módulos, né? Mas a gente vai ter pequenas entregas, vai ter produtos parcialmente ali, né? Ele vai sendo só aumentado, né? A gente começa mais simplesinho, entregando pouca coisa, depois ele vai juntando, ele começa a tomar proporções maiores, né? O produto começa a ficar mais palpável ali. Então, gente, nesse desenho que está aqui, essa ilustração, ela retrata muito bem todo o fluxo do Scrum, né? Então, o Scrum, basicamente, né, se a gente for fazer um resumão, ele é isso aqui. A gente tem o produto backlog, né? Esse produto backlog está vendo que tem interações ali dentro, né? Porque as necessidades do desenvolvimento lá junto que o PO levanta com o cliente, ela pode ir mudando também, né? De repente, hoje a gente pensou numa situação e que amanhã, de repente, não se faz uma necessidade, né? O mercado evoluiu, né? O seu produto evoluiu, então, de repente, não se faz uma necessidade. Então, a gente vai ter ali o produto backlog. Na sequência, a gente vai ter a planning para sprint, né? Na planning a gente vai ver, ó, a gente tem essa listagem de coisas aqui. O que a gente vai pegar primeiro, né? O que tem mais valor? O que vai ser melhor para a gente desenvolver? Então, de repente, ó, isso aqui vai dar valor, mas a gente ainda está com dependência, né, de outra questão para dar sequência. Então, vamos deixar ela aqui de ladinho, vamos passar outra coisa na frente, né? O PO vai decidir esse tipo de situação, o que a gente vai fazer. Então, a gente faz a plane, faz esse RIA, depois da plane a gente consegue tirar o quê? O sprint backlog, né? E com esse sprint backlog a gente já sabe agora, opa,
A gente já consegue montar aqui as histórias, o que, que a gente vai desenrolar, né? Vamos separar direitinho aqui, então, quais são as tasks que a gente vai colocar. Então, vamos pegar essas X tasks aqui e vamos começar a fazer. Aí a gente dá, de fato, na entrada onde? Na sprint, né? A gente está com esse círculo aí que está com os bonequinhos lá de dentro. Então, assim, ó, sprint, 2 semanas, né? Que tem essa ideia de círculo, né? De ciclo. Né? E todos os dias, lembrando, temos lá a nossa daily para falar como é que está o andamento, né? Essa é a presença, né, desse feedback, né? Lembra que a gente falou que o feedback ele começa a ficar muito presente, é isso, né? Então, assim, o que o feedback no produto backlog? Olha, isso aqui não precisa mais ser feito, então vamos entrar com outra coisa, né? O que é o feedback dentro da sprint? Na dele, todo dia, ó, tô fazendo isso, consegui fazer, né? Ou não consegui fazer, preciso de uma ajuda. Esse feedback ele tem que ser constante, né? A partir do momento que a gente desenrolou a sprint, acabou o prazo dela, a gente faz ali o review, né? Gente, ó, nos propomos fazer isso aqui está sendo entregue. Perfeito? Ótimo. Aí depois tem a etapa ali que está aqui como de incremento, né? Esse incremento é disponibilizar para o cliente essas funcionalidades que foram desenvolvidas. Realmente botar ali para ele poder utilizar. Depois a gente faz a retrospectiva, né? O caminho já está inverso, que a gente vai voltar, fazer a retrospectiva para depois começar tudo de novo, fazer o planejamento, fazer outro sprint, né? Backlog, botar na sprint, fazer a dele, review, entregar mais coisa. Esse ciclo ele fica se repetindo aí até a gente chegar na conclusão de que acabou o desenvolvimento, né? Acabou aquelas histórias lá que você tinha, tá chegando mais coisa. Acaba que desenvolvimento é isso, ele é trabalho constante, né? Ele não tem fim. Sempre vai chegar mais coisa para fazer, mais coisas a ser pensada, mais melhorias a serem feitas, né? A gente na área de desenvolvimento, né? Quem não mexe muito com um projeto, né? Que é a idealização de algo do zero, vai fazer muita melhoria em coisa que está já rodando, né? O pessoal já de projeto já começa a construir do zero. Tem a galera lá que trabalha com sustentação, que de repente a gente também pode tentar encaixar um pouco de Scrum lá com quem trabalha com sustentação, né? Apesar de você não saber o que vai vir, mas a forma de você se organizar, né, para trabalhar com isso, isso aqui não se aplica somente a novos projetos, né? Conforme foi falado, o Scrum ele cabe para várias coisas, que não só também desenvolvimento de software. A gente consegue fazer algumas adaptações para poder se adequar ao cenário, à realidade lá que você está. Então, gente, vamos revisar alguns conceitos. PO, responsável por conhecer as regras do negócio e elencar as novas necessidades do projeto. Vocês verem como o papel do PO é muito importante, né? Dentro desse ciclo de metodologia ágil, né? Nós temos a equipe, são os desenvolvedores, nossos amigos QAs aí que realizam o teste, né? E todas as partes envolvidas ali dentro. O ponto focal de liderança, o ponto focal de técnico, né? Temos o papel do Scrum Master, que é o responsável por gerenciar toda a equipe do projeto. Lembra que ele trabalha ali como pivô, tem algum impeditivo, ele vai te ajudar, né? Ele tem conhecimento do que está sendo desenvolvido, que está todo mundo desenvolvendo, né? Normalmente assim, a gente pode ter um Scrum Master, não necessariamente um por equipe, né? Você pode ter o papel dessa figura, ela está trabalhando em mais de uma equipe, tá? Não é uma coisa assim tão usual, mas dependendo da estrutura da empresa que você está, você pode ter o papel de um Scrum Master e ele está ali difundido em 2, 3, 4, 5 equipes, né? Ele ter ciência realmente disso tudo, ele conseguir gerir essa quantidade de pessoas, né? Visto que a ideia do Scrum é você ter equipes menores, né? Você não ter aquelas equipes antigas, desenvolvimento. Qual o tamanho da sua equipe? 50 pessoas, né? Então, a ideia é assim, de repente a área de TI, né? A área de desenvolvimento de uma empresa, tem lá 100, 200, 500 pessoas, mas todas elas bem divididinhas, né? Então, eu gosto de pegar muito o exemplo financeiro que eu tenho mais intimidade para falar. Então, nós temos aqui, pode ter uma squad, né? Que é de cartões, a gente tem uma squad que é de cobrança, a gente vai ter uma squad que mexe só com Pix, vai ter uma squad que vai mexer com recebíveis, né? Então, assim,
todos são desenvolvedores, mas eles estão devidamente separados por nicho, né? Então, assim, essa galera que trabalha com Pix vai ver a funcionalidade só do Pix, eles não vão mexer nada com cobrança, né? Outro que trabalha só com questão imobiliária, então vai mexer só com aquilo, né? Ele vai ter um coordenador para aquilo. Aí, de repente, a gente começa a ter mais as lideranças, né? Os heads ali. Aí, de repente, um head ele vai tomar conta de 4, 5 equipes, né? E assim a gente vai seguindo no organograma da empresa. A gente vai ter também o backlog de produto, né? Que é só uma listagem com todas as funcionalidades a serem desenvolvidas, né? Lembrando que a gente tem 2 backlogs, o de produto, onde você vai ter listagem de tudo, né? Tudo que precisa, né? Ou que venha a precisar, porque como a gente falou, essa fila aí, essa lista, ela está sempre em constante mudança, pode entrar coisa, sair coisa, né? A gente tem essa lista, esse backlog com todas as funcionalidades, né? A gente vai ter a planning, né? Que são essas reuniões para pegar algumas coisas do backlog de produto e trazer, né, para a nossa sprint. A gente vai fazer essa planning, vai discutir o que vai pegar, o que vai fazer, né? A gente vai ter também a sprint de backlog. Tem um processo também que eu não comentei, que é interessante comentar, que dentro da planning, né, a gente também pode fazer um rito que é de prever carga de trabalho, né? Então a gente pode, assim, através de conhecimento ali empírico, né? Então até mesmo conhecimento acadêmico que a gente está adquirindo, a gente faz reuniões ali para a gente estimar tempo, né? Vou pegar, vamos supor, essa tarefa aqui, essa task que está aqui, em quanto tempo que demora, né, para ela ser feita? Normalmente a gente tem alguns artifícios, tem o Planning Poker, né, tem o T-shirt Size, a gente faz uma reuniãozinha ali, né, pode fazer parte da planning, você pode marcar em um outro momento também, não tem problema, não necessariamente tem que acontecer ali dentro da planning. Que a gente já estando mão do backlog, né, a gente sabe, a gente vai ter que desenvolver essas funcionalidades aqui, né? A gente vê junto com os desenvolvidos ali quanto tempo que eles acham que vai demorar. Já tem conhecimento mais ou menos isso aqui, eu acho que vai demorar 1 dia, 2 dias. E esse voto ele é secreto, né? Esse Planning Poker e o T-shirt, eles são as ferramentas que tem web, né? Então todo mundo se conecta lá, a gente faz uma votação e depois ele dá ali mais ou menos uma média, né? E a gente consegue fazer essa previsão de carga de trabalho e até ver mesmo, de repente a gente pegou 5 tarefas aqui, todo mundo acha que essas 5 tarefas a gente consegue finalizar em 1 semana, então de repente consegue colocar mais uma outra tarefa ali, né, para ser executado, que a gente vai ter 2 semanas para fazer, né? É um processo também interessante e bem bacana e ajuda bastante, né, você ter esse entendimento que a gente evita de ficar com mão de obra ociosa, né, pegando pouca coisa, evita também de extrapolar. Abraçamos demais o mundo aí, né, estamos tentando fazer muita coisa aí que não vai caber, visto que a gente já tentou previsionar aí o tempo de desenvolvimento, né, então o nosso capacidade, né, não vai dar para atingir essa meta que a gente está estipulando, né? A gente vai ter, falando já aqui o sprint o backlog de sprint, né? Que são as tarefas que serão desenvolvidas. Temos a ideia da task, que é a menor unidade de uma funcionalidade, né? Só que essa menor unidade, como a gente conversou, é subjetiva. Eu não preciso criar uma task para criar um endpoint dentro de uma API. Posso fazer isso? Posso. Você pode granularizar ali conforme você achar melhor. Mas história que não tem tanta necessidade, porque você também pegou task, ele está com 40 tasks para desenvolver, né? Acaba que pode gerar algum certo tipo de confusão. Então, assim, você ter a ciência, né? Ter a vivência, ter a sabedoria de saber diminuir e também saber chegar até, tá bom, já diminuiu bastante aqui. Então, poxa, uma API tem 4 endpoints, vai ficar uma task que uma pessoa normalmente vai desenvolver, né? Uma pessoa, um programador aí com um certo grau de experiência, desenvolver uma API com 4 endpoints, sendo que você já tem tudo ali documentado que você precisa, parâmetro que vai chegar de entrada, o que você vai precisar dar de retorno ali, a pessoa faz em horas, né? Num dia útil aí já entrega, já provisionando aí teste unitário, né? Demais testes que precisar,
O negócio já vai estar pronto ali para fazer um code review e passar para uma bateria de teste e seguir, né, para poder entregar. Então, assim, você saber o quanto menor que você vai colocar, né? Que também não adianta, como falei, tarefas muito grandes, não quero quebrar porque a gente está com pouca gente, eu vou deixar a tarefa maior ali, não tem problema. Você pode quebrar as tarefas e eu, no caso aqui, vou ficar com 3 tarefas, né? Não necessariamente cada um tem que ficar com um, né? Não é a função bijetora, 1 para 1, não. Eu posso ficar aqui com 4, 5 tarefas e um colega ficar com uma só, que a dele de repente tem um grau de complexidade maior do que a minha, né? Que as minhas outras 4 aqui, né? Eu normalmente eu gosto de separar, né, por realmente área de interesse. Igual a API, poxa, 4 endpoints ali, 3, 2, ou então fazer atualização de um, dá para ficar dentro de uma task, né? A outro colega já vai desenvolver tela, de repente tela costuma ser um processo um pouco mais complexo, né? Que tem a perfumaria, né? Que eu falo que é envolvida ali, né? Então, assim, de repente quebrar em mais tasks, uma task ali por tela, consegue ficar melhor para ele poder entender, né? Até mesmo assim que eu vou apresentar as ferramentas para a gente documentar, né? Que as ferramentas todas têm campos ali para você documentar, botar a descrição do que você está fazendo, né? Alguma coisa que você está aguardando, né? Tem uns checkpoints ali que a gente consegue fazer, né? Então é interessante você entender o quanto menor tem que ser essa tarefa, né? A gente tem o processo da daily, né? Tá batidão aí, que são nossas reuniões diárias de alinhamento e avaliação. A gente vai conversar sobre tudo, lembrando sempre do prazo, gente. 15 minutos, tentem não passar. Eu trabalhei em empresa que a dele de 15 minutos ficava 1 hora. Que o pessoal falava, comentava de futebol, aí pedia, dá licença que eu vou pegar um café. A ideia não é essa, né? Quando a gente exercia mais esse tipo de atividade presencial, né? Muita gente ainda faz esse tipo de processo presencial. As deles normalmente são reuniões em pé, né? São em pé. Quando eu mostrar aqui para vocês a ideia do Kanban, que o Kanban são o quadro, né? Que a gente vai andando com as tasks, né? A task ela faz parte do quadro ali do Kanban. Então, antigamente, esses quadros eram um post-it, né? Se escrevia no post-it, colava num quadro branco ali mesmo de caneta, aquelas piloto ali, e você fazia a reunião, você arrancava o post-it aqui, colava para cá, né? Só que isso ficou inviável, né? Bate um vento ali, pronto, mistura os post-it tudo. Aí você saiu na sexta, na segunda, a tia da limpeza aí, sábado foi lá limpar, tirou os post-it tudo, né? Então, assim, esse tipo de processo tornou-se inviável. Então, a ideia da dele é essa, a gente, vamos fazer isso, isso e isso e acabou, né? Vamos tocar o barco aí, vamos desenvolver, vamos entregar o que precisa ser entregue. O burn down, né? Que é o gráfico para a gente poder acompanhar, né? Aquele mapa cartesiano, né? Que a gente vai ter lá a quantidade de tasks em contrapartida com o tempo da sprint. Você vai conseguir ver, tá faltando 2, 3. A ideia é sempre zerar esse gráfico. O review, né? Que é a nossa reunião de apresentação dos resultados gerados. Os resultados que a gente fala assim, se propôs, né, a se desenvolver. O incremento, né, que é de fato fazer a entrega lá, né, homologar o que foi desenvolvido. E também tem outras etapas, né, que não faz parte do ciclo de Scrum. Você vai fazer um Gmood, né, para poder realmente colocar. Ele passa pelo processo ali da pipeline, já em homologação, né, criou-se ali, já está disponível para uso, mas ainda não entrou no ambiente produtivo, né. E por fim, é a nossa retrospectiva, né? Que é aquele momento que eu falei com vocês que é mais dinâmico, né? Que é bacana, é um momento de descontração com a equipe, que tem que ter nessas doses, assim, a gente focado no trabalho, depois a gente dá uma relaxada, né? Tem um método muito bacana de estudo que chama Pomodoro, né? Que ele separa períodos de estudo, né? Aí você dá um intervalinho realmente para dar uma aliviada, para não ficar essa tensão constante. Aí depois você volta a estudar, dá um intervalinho. É um método muito interessante, se vocês tiverem curiosidade aí, dá uma pesquisada, né, que é muito bom aí para poder estudar, né, que é o que eu falo com vocês em todos os vídeos, né, evita assim, chegar, destrinchar os conteúdos de uma vezada só, né, vou chegar, vou ver 5, 6 aulas de uma vez só, né, porque a gente precisa de um tempo para maturar, precisa de um tempo para entender, né, então é bom assim, você disponibilizar um horáriozinho aí por dia, né? Vou assistir 2 horas
ou 2 aulas por dia, né? Eu vou absorver, entender isso, e do que ver tudo de uma vez. Só que acaba que não aprende, né? Você vai só, de repente, ver ali para tirar uma nota, né? E o nosso intuito não é esse, né? A gente quer que vocês saiam daqui sabendo de tudo, né? De metodologia ágil. Você realmente, quando receber a sua certificação lá como MBA, né? Como engenheiro de software ágil, você realmente deve ter esses conhecimentos, desde os conceitos aqui até a mão na massa, né? Gente, próxima aula, vamos entrar agora com o Kanban, né? Falar um pouquinho da estrutura, do quadro do Kanban, né? E a gente vai encerrando por aqui, para nossas aulas não ficarem muito grandes. Então, como sempre, repetindo o nosso mantra, bons estudos, assistam todas as aulas. Qualquer dúvida, pode contar com a gente, né? Mandando aí nos fóruns ou por e-mail. A gente está à disposição, tá? Espero vocês aí na próxima aula.